Olá, olá pessoal do Instagram, tudo bom com vocês? Muito bom dia! Como é que vocês estão? Que bom ver vocês aqui. Tô chamando o pessoal do YouTube para participar da live, tá? É bom chamar mais gente para assistir. O papo que eu tenho hoje para lidar com vocês, para conversar, há 2 dias atrás eu abri um post falando de perguntas, né? Bem assim que eu coloquei. Se a minha resposta fosse um norte, o que você me perguntaria? E várias pessoas me perguntaram, várias. E perguntas assim, né? Nossa Senhora, descabíveis. E também perguntas muito pertinentes, elogios, apoio. Isso é muito bom, muito bom. É muito bom quando a gente tá desse lado aqui, percebe que tem um feedback aí desse lado aí. Não é dependência emocional, não. Mas saber que a informação está sendo captada. Que a minha intenção, quando eu venho aqui e abro uma live, não é que pessoas venham e façam parte. Não. Mas é passar a minha mensagem. Passar isso que eu passei para outras pessoas. Impactar outras pessoas com esse conhecimento. Com isso que eu passei. E se a pessoa estiver aberta, perfeito. Mas se a pessoa também não estiver aberta, olá, pessoal do YouTube. Eita, os vizinhos aqui é demais. Às vezes vocês vão ouvir barulhos assim, tá, gente? Não liguem, não. O pessoal do YouTube tá aqui entrando. E se elas participarem, se entenderem e assumirem o recado, beleza. Se não, tá tudo bem. Está tudo bem. É a minha parte que tô fazendo. E quando a gente faz o nosso propósito de vida, a gente faz porque a gente veio fazer. Essa camisa, essa blusa aqui, ela não tá preocupada se eu vou gostar ou não dela. Claro que gostar dela foi um ganho. Mas ela veio aqui para cobrir o corpo de alguém, para deixar alguém protegido e para embelezar a pessoa. Ela tá cumprindo o papel dela. Tá cumprindo o papel dela e muito bem, inclusive. Agora, se a pessoa vai ou não reconhecer, ela tá fazendo o papel dela. Ela veio para isso. E quando a gente tá embasado nesse tipo de filosofia, de pensamento, de crença, a gente deixa de estar na mão das pessoas. A gente deixa de ficar dependendo das outras pessoas para saber se a gente está fazendo alguma coisa certa ou não. A gente deixa de depender das outras pessoas para saber se eu continuo fazendo tal coisa ou não. E é por isso que eu tô aqui, independente do que a outra pessoa vai achar. Eu tô fazendo o meu propósito, né? O que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar aqui. Independente se não tem ninguém na live, independente se não tem ninguém assistindo, ninguém curtindo, ninguém compartilhando. Eu sei que em algum momento a pessoa que veio a este mundo para ouvir minha mensagem, ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Eu tô tendo problema de conexão aqui com o YouTube. Mas... E aí, a mensagem que eu recebi... Acho que agora vai. E a mensagem que eu recebi da pessoa foi assim: eu tô perdida, não sei quem eu sou, não sei o que fazer da vida. Vou iniciar pelo YouTube aqui. Não dá pra começar por aqui, não. Não sei quem eu sou, o que fazer da minha vida, e aí como é que eu faço? A pessoa estava totalmente desnorteada, perdida. Sabe qual foi? Ela perguntou isso pra mim, né? Eu falei, olha, isso é um tipo de dependência emocional. Sabe qual foi o primeiro passo quando eu dei quando eu me vi nesse estado, perdida? Eu não sabia o que fazer nos próximos... Eu tinha 28 anos. Eu estava terminando a faculdade. E depois que eu formei, eu parei por essa mesma pergunta.
Eu formei com 30 anos. Então, com 30 anos, eu não imaginava o que eu ia fazer com 35, com 40, 55. Não tinha essa dimensão. Não tinha isso na minha vida. Vida que segue. Tô formada mesmo. Vamos lá. Vivia de um dia pro outro. Passava. Só que eu fui vendo que os dias iam passando e eles iam se tornando cada vez mais pesados. Cada vez mais difícil exercer a profissão. Cada vez mais difícil. Depois que eu formei, eu namorei por 1 ano. Então, durante o meu tempo de formado, eu fiquei namorando 1 ano. E eu terminei com essa pessoa quando iniciou a época do Covid. Eu tinha pegado o Covid, eu passei todo o período da doença sozinha. Sozinha mesmo. E vocês sabem aí, né? Quem pegou Covid, principalmente sabe como é que é os sintomas do Covid. Sabe como é que fica você, sabe como é que fica o seu psicológico. Sabe que você depende de cuidados. Depende de cuidados, olha aí. E eu passei esse período sozinho. Falei, cara, não dá. Não dá. Pra eu estar namorando por status e a pessoa que tá aqui comigo, né, não tá comigo na hora que eu preciso, no meu momento de doença, não dá. Já tinha 1 ano, tá? Nem um meizinho de namoro, não. 1 ano mesmo. Porque o Covid aqui no Brasil começou, foi o quê? Fevereiro, não foi? Fevereiro, março de 2019. Eu peguei Covid. Eu tenho até um vídeo no canal do YouTube quando eu tava com sinais de Covid. Ali eu tava trabalhando. Eu tinha que trabalhar, gente. Eu tinha que trabalhar. E meu vídeo ali era bem diferente. Meu olhar ele era diferente. Eu acho que ali houve um despertar de consciência. Ali eu comecei a acordar para minha dependência emocional. Em 2019. E qual foi o meu primeiro passo? Foi que eu vi que nos meus momentos de mais precisão eu me via sozinha. Não sabia quem eu era. Não sabia o que eu ia fazer nos próximos anos da minha vida. Não tinha dimensão. Eu falei com vocês que eu iniciei o processo de despertar em 2018, né? Dezembro de 2018, novembro de 2018. Em 2019 não mudou assim um estalo, gente. A gente entra nesse processo, demora um pouquinho. E sabe qual é o motor que dá uma acelerada? É você se dedicar e se comprometer a isso. E eu fui me dedicando a estudar. E eu fui identificando aonde eu estava doente. O que eu precisava de mexer. Quais fatores estavam me mantendo doente? Olha. E eu fui identificando que esse relacionamento não estava bom. Porque eu morava sozinha. Estava namorando. E ficava mais sozinha que tudo. Mas continuava com ele porque eu não queria ficar sozinha. Continuava com ele para não ficar sozinha. As responsabilidades da casa era eu sozinha. Tudo. Carregando o mundo nas costas. Para não desagradar ele, eu não falava. Eu não falava que eu precisava de que ele se assumisse. É uma grande característica do dependente emocional. Ele, para não perder o prestígio, para não perder o apoio, a atenção ali da pessoa, ele não fala, olha fulano, se posiciona aí, vamos lá. Você quer continuar namorando? Eu preciso que você faça seu papel aqui. O dependente emocional não se posiciona assim, não fala. E eu, depois que eu me curei do Covid, falei, chega. Eu dei um fim. Dei um fim na situação. Falei, acabou. Acabou. E terminei. E fiquei sozinha. Mas fiquei em paz. Porque eu não tinha ninguém pra agradar. Não tinha ninguém pra agradar, a não ser eu mesma pra me conhecer. E foi daí que eu fui identificando que isso aí era uma dependência. Mas o primeiro passo para sair desse relacionamento, que tanto me fazia mal, foi identificar que não tinha motivo continuar assim.
Com namorado ou sem namorado, eu tava sofrendo do mesmo jeito. E que eu tava me vendo num buraco. Onde eu não sabia pra onde ir, não sabia quem eu era. Me esforçava pra agradar uma pessoa que não tava nem aí pra mim. Exatamente isso. Mas o dependente não enxerga desse jeito. Não. É porque eu cansei de passar por isso. É eu estar cansado de passar por isso. E eu fui falando pra mim mesmo, né? Eu preciso dar um jeito nisso aí. E falar não adianta. Eu preciso de sentir na pele o abandono. O momento mais crítico de doença. Eu falei, ó, acabou. Não tinha forças ainda pra romper, mas eu fui internalizando em mim de que aquilo ali não estava mais me fazendo bem. Eu fui ganhando consciência de que aquele relacionamento estava prejudicial para mim. E aí eu fui ganhando consciência, fui identificando cada vez mais quais fatores não estavam bem. Fui continuando estudando, fui continuando fazendo todo um conjunto de hábitos. Olha, eu meditava, eu praticava Ho'oponopono, eu assistia aulas de desenvolvimento humano, eu assistia aulas que me dessem entendimento, para eu poder entender o que está acontecendo com a minha vida, por que eu tô desse jeito. E eu fui identificando que esse relacionamento era totalmente tóxico para mim. Não dá pra você viver numa vida assim que você tem que estar agradando a pessoa o tempo todo e você não se agrada. Eu lembro que teve um período que eu tava queimando de febre. Tava no período do Covid. Tava com, não sei se era 40 graus, eu não sei. Tava com muita febre. Ele saiu e me deixou. Mas o dependente emocional não vê isso. Não vê. Você acha que eu larguei ele depois dessa? Não tive forças. Não tive forças. Se não tem forças, como é que você tira uma coisa assim imediata? Demorou uns 2 meses ainda. 2 meses pra eu falar, cara, chega. Chega. Sabe qual a parte mais ruim nisso? E se você se relaciona com um dependente emocional, com uma pessoa desse jeito, ela começa a não te respeitar. Você fala, fulano, melhora, fulano, muda, fulano, isso, fulano, aquilo. E a pessoa não muda. Ela não vai dar moral pra você. Até que você toma uma atitude. Mas você não toma uma atitude por vingança a ela, mas porque você já não aguenta mais falar, você já não aguenta mais sofrer por abandono, humilhação, desprezo, desamor. Você começa a notar que as migalhas já não são mais suficientes. Mas não porque você começa a entender que o outro é ruim, mas porque você merece mais. Essa é a jogada. Esse foi o primeiro passo. Foi a primeira identificação que eu notei que eu estava numa relação que eu era totalmente dependente dessa pessoa. Dependente emocional. E eu terminei com ele. Comecei, falei, cara, tá bom, beleza. Vamos seguir essa vida sozinho aí. Só que eu fui notando, eu achava que era só minha vida afetiva. A minha vida profissional também era uma dependência. Pois eu não sabia quem era eu sem esse trabalho. Eu não sabia o que eu gostava, porque eu ficava o tempo todo envolvida no trabalho. Problemas de transmissão aqui no YouTube. Eita. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria. O trabalho em si não tinha provisão de crescimento mesmo. Não tinha. Se eu quisesse continuar naquele emprego, era aquilo ali mesmo. E eu tenho colegas puta profissional. E não só para atendimento de fisioterapia, não, que eu sou fisioterapeuta, tá?
mas para empreendedorismo mesmo. Puta profissional. Se acomodando nessa vida, nessa dependência desse emprego. Antes de eu chegar a tomar essa decisão em sair, eu cheguei e falei com essa pessoa, fulano, investe aqui, ó. Você tem dom pra isso. Você pode investir nisso se você quiser. Mas acho que quando o dependente não acorda, ele não vai enxergar que ele precisa disso. Que ele precisa dar essa guinada na vida dele. E foi assim também comigo. Eu demorei pra enxergar que esse relacionamento tava me machucando, tava me fazendo mal. Muito. Por mais que uma amiga minha me falasse, Ana Carla, para, toma vergonha na sua cara. Afinal, eu não estava doente ainda. E quando eu fiquei doente, que eu me vi sozinha, foi daí que eu pensei, eita, não dá. Não dá pra ficar nessa situação. E o primeiro passo que eu fui, tanto pro relacionamento quanto pro emprego, foi notar que eu estava perdendo a minha identidade, a minha alegria e o meu vigor pela vida. E olha que em 2018 eu já sabia isso que eu falo pra você. Eu sabia racionalmente, mas isso não estava internalizado em mim. Em 2018 eu despertei. Pá, beleza, essa vida eu tenho que mudar. Mas aí, por onde eu começo? O que eu faço? O que tá doente aqui? O que tá me segurando aqui? Eu acordei no fundo do poço, beleza. O que eu tenho que tirar aqui pra me sair? E foi. Fui identificando. Mas porque eu quis enxergar. Eu quis olhar o lixo. Eu quis identificar para eu poder romper, limpar. Que se a pessoa não quiser... Se eu dependesse dessa pessoa, eu estaria com ela até hoje. Por migalha de atenção, ficando mais sozinha que tudo, sozinha com a administração da casa, e eu continuando com medo de cobrar ele para tomar posição de homem. Porque é isso que o dependente emocional é. Ele tem medo de falar, medo de conversar com a pessoa. Olha, falando, eu preciso que você se posicione, eu preciso que você tome uma atitude. Como é que fala? Se eu falar com ele, eu vou ficar sozinha, ele vai terminar comigo. Se eu falar com ele que eu preciso que ele me ajude nisso, ele vai achar que eu não sou capaz. Ele vai achar que eu não tô dando conta. Ele vai arrumar outra pessoa melhor. O dependente emocional não enxerga o potencial que tem dentro de si. Ele não se enxerga, ele não consegue enxergar o potencial que tem dentro dele. Porque ele não se conhece. E foi durante o Covid que eu pude reconhecer onde que eu estava. Foi nos momentos de febre, sozinha. Foi nos momentos em que eu estava ali agoniada, com dor no peito, de tanto tossir, sozinha. E o namorado de status. Mas nessa época aqui, eu já sabia que homem tinha que andar na linha, mas eu não botava limite. Olha, a empoderada, mas a carência no fundo, medo de ficar sozinha. Eu sabia que tinha que rolar, eu sabia como tinha que fluir o relacionamento. Mas eu não sabia me posicionar. Eu não sabia colocar limites e falar com a pessoa, olha só, é assim. Eu tinha medo. Medo de ficar sozinha. É uma outra característica muito peculiar do dependente emocional. Por medo de ficar sozinha, medo de outra pessoa não validar, medo da outra pessoa não apoiar ele, ó. Cala a boca. Engole sapo. E tá que engole sapo. A indigestão aí. Coitado do seu estômago. De tanto que você engole.
o que mais me incomodava, eu só reclamava e não tomava atitude. Eu notava que isso estava ruim. Isso agora, tá? Porque nos meus relacionamentos antes desse, era pior. Era pior. Eu não reclamava, eu achava que isso era sinal de amor. Esse agora eu falava, pô, que cara filha da... Não me dá um apoio, não tá do meu lado, não me elogia, não me valoriza, mente, passa mais tempo fora do que comigo. E olha que nesse estágio desse relacionamento aqui, eu não era possessiva igual era lá atrás, não. Nesse aqui eu tava melhorzinha. Não era possessiva, eu já fui muito possessiva. Muito. Obcecada pela pessoa. A dependência emocional, ela tem graus. Tem graus de atuação. Tem aquele mais psicopata. Esse daí eu já conheci, ó. Você bateu o olho, corre. Aquilo ali, pra você sair de perto, é difícil. Você sair das mãos de um psicopata. Muito difícil. Tem aquele obsessor, que tá o tempo todo meloso, mandando mensagem a cada 20 minutos, a cada 5 minutos. Liga toda noite, liga toda manhã. Eu já fui desse. Fala que me ama. Você não disse que me ama. Eu falei que eu te amo, você não me disse que me ama. E aí? Gente, que relação chata. Você cobrar do outro pro outro dizer que te ama. Você cobrar do outro pra dizer que gosta de você. Olhar o WhatsApp pra ver se a pessoa tá online. Se tá online às 11 horas da noite. Que vida é essa, cara? Eu era desse jeito. Olhar o visto por último pra ver quando que a pessoa entrou online. Olha a dependência emocional aí. Eu era desse jeito. Ligava pra casa, fulano tá aí? Tá não. Tá bom. Eu ia atrás da pessoa. Desse nível. Antigamente. Depois que eu formei, eu falei, não, agora que eu consegui esse relacionamento, eu vou tentar mudar isso aí. Vou tentar mudar. Mas eu não sabia me posicionar. Eu não era controladora. Não era pegajosa. Mas eu não sabia me posicionar. E às vezes, eu ia lá pro WhatsApp pra ver. Ia lá no Instagram pra ver o que a pessoa curtiu. E eu ia sempre verificar. Eu me livrei da dependência emocional? Não me livrei da dependência emocional. Eu me livrei. Isso dificulta. Sabe por que dificulta? Porque eu não queria enxergar que eu era dependente. Eu não tinha consciência que era. Eu só sabia que sofria. Eu só sentia o sofrimento. Mas eu não sabia que isso era uma dependência. Até que eu me vi doente e tinha que escolher. Ou eu decido pela minha felicidade e rompo esse relacionamento, ou eu continuo nesse relacionamento de merda e vejo no que vai dar. Quando eu cheguei nessa decisão, eu falei, não, vamos lá, o que tem do outro lado da moeda? O que tem do outro lado aí que não seja o outro? Foram essas perguntas que me levaram ao que eu sou hoje. Todas as vezes que chega uma pessoa indigna perto de mim, eu olho, beleza, eu ponho a pessoa no lugar dela e tento analisar. O que tem do outro lado aí? Eu não permito que esse tipo de relação vá à frente. Não permito. Seja em trabalho, seja com amigos, seja com parceiros afetivos. Não permito. Mas sabe por quê? Eu tenho consciência de que isso faz mal pra mim e que isso não é condizente comigo. Porque vai diminuir o meu valor que eu tenho por mim mesmo. Se a pessoa que chega até mim não for pra me assumir, ela sai. Pode sair. Seja pra patrão. Patrão não tem. Isso aí é uma coisa que eu... filosofia de vida. Não tem. Eu sou o senhor da minha vida. Então a pessoa que tem que chegar perto de mim, ela tem que ser tão melhor quanto. Eu não aceito menos que isso. Mas eu só sei o que é menos. A gente só tem dimensão do que é mais ou menos quando a gente conhece o mais ou quando a gente conhece o menos. Beleza, eu sei que isso aqui é menos. Eu quero mais. Então o meu mais é aqui. A pessoa tem que me tratar aqui ou melhor.
Mas porque eu tenho consciência de que eu estou aqui e que a pessoa me dava isso aqui. Mas eu quis enxergar isso. Eu admiti que eu estava sendo maltratada. Eu admiti que eu estava num relacionamento de merda de novo. Eu admiti isso. Caramba, você admitir isso é horrível. Sabe por quê? Olha só como é que é horrível. Que quando você tem a dimensão de que tá num relacionamento de merda, e aí, você vai continuar? Quando vem a consciência, caramba, e aí? Não adianta. Quando você toma consciência que tá num relacionamento de merda, e a vida te fala, e aí, você vai agir? Aí você tenta esconder, tenta não olhar. No outro dia de manhã, e aí, você vai agir? Aí você tenta não olhar. Você fica tentando desver isso que você viu. O relacionamento de merda que você vive. Não sei você, mas eu ficava me cutucando o tempo todo. A casa é relacionamento de merda. Você merece coisa melhor. Vamos lá. Eu não me deixava em paz. Porque eu vi o tamanho do inferno que eu estava vivendo. É inferno. Você deixar de fazer coisas pra você agradar o outro. Procurar saber se o tempo todo o outro está sendo bem tratado. Se o outro está sendo bem atendido. Pô, se ao menos o outro cedesse isso pra mim também, beleza. Mas nem isso veio pra mim. Pra mim eu tinha. Isso aqui pro afetivo. Pro relacionamento profissional era a mesma coisa. Depois que eu vi que a minha vida profissional não ia mudar nunca, eu falei, caraca, o que eu vou fazer? É esse que é o problema. O passo que muita gente não quer dar é esse. É assumir que tem esse problema e precisa ser resolvido. Porque depois que tem a consciência de estar na merda, aí você vai continuar afogando na merda ou você vai tomar uma ação para sair. É esse passo que muita gente se recusa a dar. Mas eu te falo uma coisa. Depois que você vê, acabou. Você vai tentar, você vai passar anos, mas aquela informação vai estar martelando na sua mente, ó. Você está num relacionamento ruim. Você precisa acordar, você precisa acordar. E quanto mais você tenta reprimir essa voz, mais você sofre. Mais você sofre. Aí você acha que, não, eu vou tentar mudar. Aí você fica mais cativo na mão do outro. Faz um sim senhor, faz tudo que a pessoa quer, se anula para tentar preservar um relacionamento que já está acabado. Se anula para tentar se manter no emprego que você sabe que não vai. Você vai ficar estressado. Sabe quando que eu tomei uma atitude na minha vida com relação ao meu emprego? Quando os meus surtos de nervos começou a aumentar. Eu chegava, o último que me deu, eu falei, caraca, eu não aguento. Eu tava trabalhando e aconteceu alguma coisa, eu tava já de saco cheio, tipo, não é o paciente, é o sistema, como funciona o sistema. A forma de como a empresa trata essas situações e a forma de como a empresa trata o prestador de serviço. Não condiz comigo. É a norma dela. Não condiz comigo. Não é os meus valores. Não é o meu princípio. Depois que eu cheguei nessa virada de chave, eu falei, eita. E aí, eu continuo com esse relacionamento indigno com essa empresa? Ou eu vou caçar meu rumo? Se eu decido caçar meu rumo, eu assumo responsabilidades. E eu tenho que pensar por mim mesmo e assumir todas as responsabilidades pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Isso aqui é doloroso e é medonho. Sabe por quê? Porque ninguém quer pensar. Ninguém quer se aventurar e saber quem é. Porque depois que sabe quem é, e aí? Toma aqui, vida de adulto na sua mão. Adulto na sua mão, porque adulto passa por isso. E não fica de mimimi, não. Resolve a parada e vai. Criança não, ela precisa de um espelho. E eu não tô falando criança aqui não tô chamando ninguém de infantil. Eu estou falando aqui, esse comportamento dependente é um comportamento típico de alguém que não amadureceu aqui a mente. Depende de outro para dizer o que é o certo. Depende do outro para dizer o que tem que fazer, quando é hora de comer, quando é hora de se vestir.
quais atitudes tem que tomar, o que tem que planejar para a vida. Eu conheço gente que entrega a vida dela para outra pessoa administrar. Eu conheci uma esposa de um paciente, ela casou nova, muito nova. E infelizmente o marido dela fez uma cirurgia e teve complicações e não faleceu, mas está em estado vegetativo. Estado vegetativo. Ela dependia dele para tudo. 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 A última vez que eu conversei com ela, ela estava perdida. Como é que você coordena uma casa? Como é que você controla e administra uma casa financeiramente? Ela nunca precisou de fazer isso. Ela sempre dependia do marido. Não é que o marido seja ruim, não. Pode ter sido um puta marido. Mas ela mesma se anulava. Ela mesma não desenvolveu esse senso de administração, de responsabilidade dentro dela. Afinal, ela tinha outro para falar. Comportamento clássico de dependente emocional. Isso que eu quero falar para vocês aqui. O primeiro passo que você tem que dar é querer enxergar a verdade. Qual a verdade? Que você tá num relacionamento de merda. Qual a verdade? Que seu emprego tá ferrando com a sua vida. Que esse emprego tá ferrando com a sua saúde emocional. Que esse emprego tá ferrando com a sua mente. Esse é o primeiro passo. É querer enxergar isso. E depois que você enxerga, acabou. Acabou. Beleza, você enxergou. Tem isso aqui. Continua ou sai? E aí fica a seu critério escolher. Fica a seu critério escolher o que fazer. A vida vai dar sempre a oportunidade de você escolher. Mas primeiro você precisa enxergar. Ver. Porque você com venda nos olhos, você não vai saber o que vai escolher. Para você escolher, você precisa ver. Foi esse o primeiro passo que eu dei. Depois que você der esse primeiro passo de querer enxergar, acabou. Os seguintes, você escolhe, você decide quais são. Eu optei por sair. Eu optei por me conhecer, por saber quem era eu. Eu optei por saber o que move meu coração, o que eu mereço, quais são os meus princípios e valores, porque eu não sabia. O que eu tinha de referência aqui era tudo que o outro me ensinou, o que o outro falou que tem que fazer. Isso aqui vale para parceiros, chefe, pai, mãe. Pessoas que eu dependia para existir, para ter senso de existência. Eu optei por isso, mas você pode escolher. Ah, não quero decidir agora não. Ano que vem eu decido. Beleza. Vai ter uma vozinha aqui na sua mente te perturbando o tempo todo até você decidir. Depois que você enxerga, acabou. Mas o primeiro passo para você que quer sair da dependência emocional é querer enxergar. Se você quiser enxergar, beleza, viu a verdade. E aí você escolhe. Se você quiser do lado de cá, beleza. Mas ó, você vai sofrer muito. Muito, 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 muito. Não é desejando não. É a consequência mesmo. Porque você estará decidindo por lutar contra você mesmo. E essa aí ninguém ganha a não ser você. Ninguém ganha a não ser você. Maior vai ser o seu vazio existencial. Mais as pessoas te farão de capacho. Maior vai ser a sua insegurança. E isso vai se refletir em tudo. Todos os campos da sua vida. Bom, espero que eu tenha respondido essa pergunta. Mais tarde eu vou abrir um outro campinho de perguntas para vocês que queiram perguntar novamente. Tem muita pergunta bacana, tá, pessoal? Ó, no dia 1º de dezembro eu vou falar uma aula só sobre isso. Tem muita gente que me deixa mensagens no direct perguntando, né? Poxa, né? Meu marido é assim, meu marido é assado, eu passo por isso. Eu vou dar uma aula sobre isso no dia 1º de dezembro falando sobre essas coisas. É muito bom, eu gosto de conversar com isso porque foi o que eu passei. Então, se você tem interesse em saber dessa aula, o que vai acontecer, eu vou dar dicas do que eu passei, de como eu fiz para sair disso. Na bio tem um link que você pode se inscrever, tá bom? No mais é isso. Agora à tarde eu vou entrar com Revigore Sua Alma, com um exercício prático pra gente tratando isso.
em você dar o primeiro passo para ter a sua liberdade emocional, em você dar o primeiro passo para se posicionar com segurança nos seus relacionamentos, tá bom? Obrigada por quem ficou até o final. Tchau, tchau.